Em 2009, para comemorar meio século de idade, eu me propus um desafio: percorrer a pé os 820 quilômetros do famoso caminho de Santiago de Compostela. Iniciei a aventura no dia 1º de maio em Saint-Jean-Pied-de-Port, sul da França. 30 dias depois, se os pés me permitissem, eu estaria chegando em Santiago, noroeste da Espanha. Os pés até que se comportaram bem. Depois de um mês de andança, eu recebia a Compostelana, um diploma oferecido aos peregrinos de Santiago. Milhares de peregrinos do mundo inteiro têm percorrido este caminho seguindo uma tradição iniciada no século IX. As motivações são as mais variadas. Uma polonesa, por exemplo, fazia o caminho como sacrifício pela felicidade de sua filha no casamento. Um irlandês pagava uma promessa. 2 mulheres, em tom jocoso, disseram que esta foi a maneira mais fácil para ficarem um mês longe dos maridos. Quanto a mim, eu não tinha um motivo especial senão o de peregrinar e de acolher as surpresas do caminho. Foi um tempo de graça, de um profundo encontro comigo mesmo e de um sentir-me envolto pela transcendência do universo. Depois de Santiago, eu fui a Balsareny, um pequeno município da província de Barcelona, na região da Catalunha. Em tamanho e importância, seria assim como uma Nazaré da Galileia. Aí aconteceu o auge da minha peregrinação na Espanha. Em Balsareny, no dia 16 de fevereiro de 1928, um menino especial veio ao mundo. Ele seria um poeta, um profeta de Deus. Pedro, eu te bautizo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Seu nome de batismo, Pedro Casaldáliga Plá. 24 anos depois, ele seria ordenado sacerdote e logo em seguida, numa atitude radical de desapego, partiria em missão para a Amazônia brasileira, deixando sua terra natal para nunca mais retornar. Pelos caminhos de Pedro, muitas pessoas têm encontrado um sentido para suas vidas. Pelos caminhos deste profeta, muitos, como eu, aprenderam a peregrinar na esperança. A espiritualidade de Dom Pedro Casaldáliga transparece nos seus escritos, em jornais, revistas, livros, filmes, na internet e, de uma maneira especial, em sua poesia. Este documentário reúne alguns momentos de sua vida e de sua missão. Foi a forma que encontramos de dizer muito obrigado a este irmão e parceiro de caminhada. Pedro foi ordenado bispo em 1971, mas teria recusado o pedido do Vaticano para sua ordenação episcopal não fosse a influência de Dom Tomás Balduino, que o encorajou a mudar de opinião. Pelo companheirismo em tantas batalhas, Dom Pedro adotou Dom Tomás como seu padrinho, como padrinho da prelazia de São Félix do Araguaia. Dom Tomás, o Dom Pedro falou você é o padrinho da prelazia aqui. O que significa isso? Olha que o sinal, né? Pedro me deu essas faixas, cada uma representa uma das 5 regiões da diocese e me consagrou assim, padrinho. Mas é porque, na realidade, eu vi essa criança nascer. Estive aqui providencialmente no dia em que o Pedro estava firmando a carta de renúncia ao convite para ele ser bispo. Convenci o Dom Pedro a aceitar. Acompanhei os passos perigosos desta prelazia na repressão, a repressão militar,
De modo que, como padrinho, não só eu contribuí, dei a minha humilde contribuição a essa igreja, mas também recebi, minha igreja de Goiás, muito tem recebido desta prelazia de São Félix do Araguaia e de Pedro. Tua mitra será um chapéu de palha sertanejo, o sol e o luar, a chuva e o sereno, o olhar dos pobres com quem caminhas e o olhar glorioso de Cristo, o Senhor. Teu báculo será a verdade do Evangelho e a confiança do teu povo em ti. O teu anel será a fidelidade à nova aliança do Deus libertador e a fidelidade ao povo desta terra. Não terás outro escudo que a força da esperança e a liberdade dos filhos de Deus, nem usarás outras luvas que o serviço do amor. No mesmo dia de sua sagração como bispo, Pedro tornou pública a sua primeira carta pastoral intitulada Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Pela primeira vez na história do Brasil, se apresenta num documento público com uma visão completa e total o lado perverso do funcionamento do capital. Este documento deixa um sinal não só na história da Igreja, mas também na história social e política do país. Não foi por acaso que ele atraiu sobre a Igreja de São Félix do Araguaia toda a ira possível dos representantes desta extrema e tremenda devastação. Iluminados pela fé, fortalecidos pela esperança, unidos pelo amor, nesta caminhada de libertação, que é a verdadeira caminhada da Igreja de Jesus. Jesus, pobre e encarnado no meio dos pobres. Ele é pobre mesmo e faz questão de estar do lado dos pobres. E no seu primeiro comício, como Messias, ele recolhe a palavra de Isaías. O Espírito do Senhor sobre mim, Ele me unge para anunciar a boa notícia aos pobres. E sendo pobre e encarnado entre os pobres, Jesus se torna subversivo. Ele subverte mesmo a ordem estabelecida do poder, da economia, da religião. Quando, nos tempos aqueles bravos da ditadura militar, a polícia, o exército vasculhavam lá na prelazia. Numa ocasião carregaram alguns livros da nossa biblioteca, achando que eram subversivos. Nós dedicamos ao chefe da Polícia Federal, o bacharel Francisco de Barros Lima, dedicamos um exemplar do Novo Testamento. Uma dedicatória até carinhosa, dizendo para ele: os senhores esqueceram no livro mais subversivo que temos aqui na nossa biblioteca. Leiam Mateus capítulo 25. Um abraço. Depois me encontrei de novo com o bacharel Francisco de Barros Lima, quando carregávamos o corpo do mártir Padre João Bosco, já em estado de coma. Eu nunca quis usar báculo de bispo. Agora, como penitência, tenho que usar bengala de velho. Estão me pedindo que fale da identidade das SEBs. Primeiro seria bom dizer o que as SEBs não são, nem devem ser. As SEBs não são uma associação, não são um movimento, são uma movimentação
é um espírito, é uma atitude, é uma lógica, uma coerência. Às vezes caímos na tentação de fechar as SEBs sobre si mesmas. As SEBs devem ser luz, fermento, sal. Precisamente porque devem ser povo, inclusive sem medo de dizer a Igreja popular, porque a Igreja no povo, a partir do povo, voltada para as lutas, para as esperanças do povo. As SEBs não são, repito, uma associação, um movimento. Temos dito também, repetidamente, e deu um certo mal-estar em alguns momentos, alguns teólogos mais ordeiros, que as SEBs são um modo novo de ser igreja. Depois dizemos, são um modo novo de toda a igreja ser. E não é orgulho, vaidade, petulância. A palavra clave, que deveria ser repetida de um modo muito consciente, é comunidade mesmo. A comunitariedade que deveria marcar toda a vida da Igreja, a partir do Papa até o último leigo ou leiga. A comunitariedade em tudo. Canudos, açude vivo. O que foi Canudos deve ser o Brasil. O que fizeram Antônio Conselheiro e os seus companheiros de caminhada, nós devemos fazer, sem medo. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Em segundo lugar, se organizar sem coronéis, sem acumuladores, sem exploradores, sem corruptos. Em terceiro lugar, orar, celebrar. Canudos, esta terra santa, esta Jerusalém sertaneja, foi um templo vivo de oração, de louvor, de esperança. Façamos isto em memória de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Filho da Comadre Maria, vivo e peregrino conosco até aquela Canudos da Jerusalém gloriosa para sempre. Em nome do Deus de todos os nomes, Javé, Obatalá, Olorum, Vocês acreditam em Deus que é Pai, que é Mãe, em Deus Criador de tudo, em Deus Libertador, em Deus Salvador? Vocês acreditam? Vocês acreditam em Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Filho de Maria, pobre, perseguido, crucificado, mas também ressuscitado? Vocês acreditam? em nome do povo que espera na graça da fé, a voz do Xangô, o quilombo Páscoa que o libertará. Em nome do povo sempre deportado pelas brancas velas, no exílio dos mares,
a acreditar num Deus que dialoga com outro Deus. Quero dizer, o Deus da nossa fé hebraica cristã, o Deus dos muçulmanos, o Deus de qualquer uma das religiões, em última instância, é um Deus. Nós o conhecemos, o veneramos, tentamos seguir a sua lei, o seu carinho, a sua vontade, por causa de Jesus, em Jesus. Mas acreditamos que esse Deus não se feche dentro da igreja. Com respeito à mulher, ainda a dívida na igreja é grande. Se dizem palavras bonitas, nos documentos aparece o espaço para a mulher é uma força viva, multitudinária dentro da igreja. A maior parte das nossas comunidades são mulheres, mas na prática sempre fica num segundo termo, sendo utilizadas até eclesialmente. Prezados pais em Jesus, é o meu desejo que quando vocês receberem a presente carta, vocês estejam bem de saúde, assim como é a minha, graças a Deus. Escrevo para lhes dizer que me alegrei muito ao saber que a mãe foi para Barcelona e que o médico tinha dito que com a ajuda de Deus ela ficaria boa. Amanhã, na festividade de São Tomás de Aquino, iremos a Vic, porque ele é o padroeiro do seminário maior. A grande notícia que eu tenho para dar é que eu quero ser missionário do coração de Maria. Tenho pensado e pedido na Sagrada Comunhão e vejo que esta é a vontade de Deus. Tenho ido visitar o padre Bertrand e ele manda lembranças a todos. Muitas lembranças ao padre Estevão, ao senhor Juan, aos irmãos e à família toda. Seu filho e irmão, Pedro. Estamos en el cementerio de Balsareny, en la ciudad donde nació Pedro, y aquí estamos delante de la tumba de su tío, un hermano de su madre, que fue asesinado a los inicios de la guerra civil. Él era cura, muy joven, de 33 años, y fue asesinado muy cerca de aquí. Este hecho, siempre Pedro cuenta, que le marcó mucho, ya que aunque él era niño, su abuela le habló mucho de lo que había pasado y le marcó y fue uno de los motivos, entre otros, por los que quizás decidió ser padre, ser cura también. Cantamos o sangue dos nossos melhores, a prova maior. Comunidades eclesiais de vossas irmãs e irmãos, nós temos, entre outras garantias, temos esta.
Somos um povo de sangue mártir. Somos uma herança de testemunhas. E você sabe, acaba sendo essa a única garantia certa da Igreja Legítima de Jesus. Só a palavra não dá, só a Eucaristia. O sangue é a prova legítima, a última definitiva, prova de amor maior que essa, dar a vida, como ele, como eles e elas. Eu quero pedir para mim, quero pedir para todas e todos vocês, irmãs e irmãos, queridos, entranhadamente queridos, que assumamos as causas, com coragem, com alegria. A causa de Deus não fracassa. E a causa de Deus. As estadísticas digam o que quiserem, né? E os analistas vaticinem. Nós cremos, esperamos.